Bem pensando em todas essas coisas, e há algo interessante ali no Apocalipse, quando nós lemos que cada carta endereçada a cada igreja vem sempre dizendo algo no final. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós precisamos criar este ouvido para ouvir. Não só ter o ouvido, mas ter o ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, que somos nós. Se nós conseguirmos ouvir o que o Espírito diz, e se nós discernirmos, isso será uma vitória muito grande para a igreja. Quando nós lemos o Apocalipse, nós vemos sempre ele dizendo ao anjo da igreja, ele diz: olha, eu conheço as tuas obras. Ele conhece as nossas obras. E aquelas 7 igrejas do Apocalipse representam todas as igrejas que existem no dia de hoje. Enfim, aquelas igrejas, elas já não existem mais. Elas passaram com o tempo. Houve terremotos e assim por diante, e elas deixaram de existir. Mas não a essência, a realidade daquilo que acontecia nessas igrejas. Então ficou registrado na história, para que nós viéssemos a ter o conhecimento de como aquelas igrejas viviam. Porque se nós discernirmos a forma como eles viviam, nós poderemos corrigir a nossa forma de viver. E toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu tenho esse entendimento que tudo que está escrito aqui é para aviso nosso, que é chegado os tempos, e que nós precisamos nos preparar para nos encontrar com o Senhor nosso Deus, e não podemos repetir as mesmas obras que foram feitas lá atrás, e que não produziram vida, mas que produziram a derrota, que fizeram muitos no passado sucumbirem diante das situações das quais eles estavam vivendo. Então é com esse entendimento. Então quando eu leio o que está escrito as cartas, ali as cartas às igrejas ali do Apocalipse, eu consigo me ver em alguma daquelas igrejas. E a ideia é essa, é que cada um de nós lendo aquela realidade daquelas igrejas, nós venhamos ver quem nós somos, quem nós representamos diante da realidade daquelas igrejas. Uns tem nome de que está vivo, como está escrito lá, mas está como quem vive morto, não é assim? Uns não é quente, outros não é nem frio, outros estão tão cheios da sua arrogância, da sua soberba e altivez, que eles dizem: olha, rico eu estou e não tenho mais falta de nada. E aí o Senhor diz a eles: olha, e tu não sabes que é pobre, cego, e miserável e nu. E corrige essa ideia sem sentido e de derrota e de fracasso, dizendo: eu peço que de mim tu compres o ouro, que é gratuito, e colírio para os vossos olhos, para que vocês vejam e verdadeiramente sejam enriquecidos. Então está escrito ali. Porém, o que nós estamos vivendo nos nossos dias são os mesmos erros e sem mudança. Erros que foram cometidos há tanto tempo lá atrás, continuam sendo cometidos ainda no dia de hoje. E a pergunta que eu faço: será que nós verdadeiramente temos aprendido com essa história dos nossos irmãos do passado? Porque quando nós aprendemos, a ideia é não repetir os mesmos erros. E é por isso que o Espírito diz à igreja: quem tem ouvidos, ouça, porque eis que cedo eu venho, e eu trago junto comigo o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Tudo que nós vamos receber de Deus é de acordo com o que nós praticamos na vida. É a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, posteriormente ele ceifará. Então nós temos que ter atenção, porque Deus não se deixa zombar. Deus, Ele é bom. Nós precisamos entender isso. Só não podemos zombar da bondade de Deus. A bondade de Deus, ela é carregada de significado.
Deus se fez homem, Ele veio ao mundo, existe um porquê, existe um para quê. E quando nós fazemos essa pergunta, nós vamos chegando a uma resposta sadia e começamos a compreender o porquê nós estamos aqui, o porquê nós fomos aceitos por Deus. Mas tudo parte de uma reflexão com entendimento. Porém, a realidade de Jesus ter vindo a esse mundo e todas as suas obras parece que não abriu o entendimento dos homens. A grande maioria ainda, eu digo isso baseado com a realidade do mundo e não com a realidade do bairro onde nós moramos ou com apenas as pessoas que estão contidas nesse culto. Eu falo de uma forma generalizada no mundo. Muitos parecem não terem entendido, porque o que nós estamos assistindo hoje é um descaso em relação à cruz de Cristo. E o que nós vamos fazer aqui hoje é comer do corpo, é beber do sangue e com entendimento, discernindo o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo não produza prejuízo na nossa vida. Fomos salvos pelo sangue de Jesus, como foi louvado aqui. O sangue de Jesus nos livra de todo o pecado e de toda a condenação. Mas quando fazemos isso sem entendimento, aí então, apesar de Ele ter morrido por nós, isso não muda a realidade da nossa morte existencial e nós continuamos correndo o risco e todas as implicações de não discernir o corpo de Cristo. Eu disse que essa mensagem aqui seria apenas um pensamento meu sendo transmitido. E eu quero começar com o seguinte pensamento. Às vezes eu paro e às vezes eu penso. Eu penso que todo o nosso esforço, o esforço daqueles que querem promover o Evangelho, a boa notícia, aqueles que querem transmitir a verdade de Deus, aqueles que sonham com a libertação, a mudança, a transformação na vida do ser humano, independentemente de quem ele seja. Às vezes eu paro e penso, e acredito que o nosso esforço empenhado para que Jesus, então, Ele se apresente, se aproxime para essas pessoas, parece ser em vão. Às vezes é só um pensamento. Nós dizemos às pessoas, por favor, eu rogo, como o apóstolo Paulo, pelas misericórdias do Senhor, que vocês então creiam, acreditem. Mas parece que isso não acontece. Para que vocês creiam em quê? Nas palavras de Jesus. Amém. No que Ele disse, no que Ele nos ensinou, porque é relevante. Porque Ele veio ao mundo, Ele realizou as suas obras e também nos ensinou como nós deveríamos realizar estas mesmas obras, para que nós fôssemos os seus imitadores. Porém, a gente diz isso às pessoas, para que elas venham crer, e elas dizem assim, não, eu creio, eu acredito. Porém, parece que diante da realidade que nós vivemos, que é o contraditório, que tem a ver com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com as nossas aflições, com a realidade que o mundo está vivendo, parece que nós deixamos de crer, deixamos de acreditar. E aí nesse momento começa a surgir uma ideia de se desistir, de recuar, de retroceder, de voltar atrás, de olhar para os lados. Mas tudo por causa do contraditório, do absurdo, porque não compreendemos a dimensão da fé. A fé não tem nada a ver com a realidade do que nós vemos, mas sim com a realidade do que nós cremos. Nós cremos não naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que nós não vemos. E é essa fé que agrada a Deus. Sem essa fé é impossível de agradar a Deus. E nós dizemos às pessoas, não existe a opção, não há a opção de voltar atrás. Essa opção não é consciente, ela não existe. Então nós incentivamos, anda, é para frente, avança, persevera, continua. Não para, vai dar certo, você vai conseguir. Aleluia. Mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante desse absurdo todo. Mas as pessoas parecem olhar para esse cenário caótico que nós estamos vivendo, esse cenário desastroso, esse ambiente
que a gente olha e a gente fala, meu Deus, parece que não cabe a gente dentro dele. E a gente, ao invés de avançar, parece que nós estamos querendo nos prostrar diante da realidade que nós estamos vivendo. Mas a palavra de Jesus vem sempre como um bom ânimo, dizendo, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. E tu, homem, vai até o fim. É o que está escrito. Ainda que com pouca força, tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E por conta disso eu pus uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Mas é por causa da pouca força. Você continuou crendo, guardando a palavra do Senhor. Aí ele diz, aí eu te guardarei da realidade que está para acontecer no mundo. E nós sabemos o que está para acontecer. Nós não iremos fazer parte disso. É o que ele está dizendo, é o que ele está dizendo. Porém, as pessoas continuam rebeldes. E as pessoas continuam obstinadas, mesmo diante dessas realidades. Pega a palavra de Deus nas tuas mãos agora comigo. Livro de Números, capítulo de número 13. Com tudo isso em mente, nós vamos falar sobre esse texto aqui e ver o que há dentro desse texto que vai servir para mim e para você como um ensinamento, como uma reflexão. Ouvindo o que está escrito aqui e aprendendo com esse acontecimento, o que isso pode mudar nas nossas vidas de verdade. 13, que versículo? Capítulo 13. Glória a Deus. E aí começa no 1. Aí nós vamos até o capítulo 22. É só o capítulo 13 mesmo. Aleluia, Jesus. O capítulo 13 começa assim. É uma história que eu acredito aqui que todos já ouviram de alguma forma. Deus preparando a terra de Canaã, a terra prometida, para um povo que estava saindo do Egito, saindo da escravidão, um povo do qual Deus queria fazer uma nação. Versículo de número 1. E falou o Senhor a Moisés. Moisés era aquele que era o porta-voz de Deus, o mediador entre Deus e aqueles homens. Então Deus vai falar com quem? Com Moisés. E Moisés vai transmitir. Eu quero que a primeira coisa que você preste atenção aqui é que quem está falando é o Senhor. Moisés transmite, mas quem dá a mensagem é o Senhor. Versículo de número 2. Ele vai dizer o seguinte: para que ele envie homens para espiar a terra de Canaã. E essa terra fazia parte de uma promessa de Deus para os filhos de Israel. Os filhos de Israel aqui é representado pelos 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, que carrega cada uma tribo o nome de um dos filhos de Jacó. Era uma promessa que Deus havia feito. Então ele diz: olha, você vai fazer o seguinte, você vai enviar homens para espiar essa terra, que eu hei de dar, eu vou dar essa terra aos filhos de Israel. E de cada tribo então você vai enviar um homem, sendo cada um desses homens, o maioral será a cabeça de um determinado grupo. O que vai acontecer agora é o seguinte: no versículo de número 3 até o versículo de número 16, nós vamos ver a identidade, nós vamos saber quem são esses homens que foram escolhidos a dedo dessas 12 tribos de Israel. E aí nós vamos ver aqui o nome deles, e aqui vai aparecer o nome de todos eles, que começa no versículo 3 e vai até o versículo 16. Eu quero apenas que você preste atenção no versículo 6 e no 16, porque no versículo 6, um desses homens, nós não podemos esquecer o seu nome. Ele vai fazer a diferença nesse grupo. Eu quero que vocês pensem o seguinte comigo: todos os 12 espias estão a serviço de quem? De Deus. Todos estão a serviço de Deus. É uma missão dada por quem? Por Deus. Mas nós vamos ver que nem todos eles estão no mesmo espírito.
É isso que nós precisamos perceber. Não é porque todo mundo está fazendo a obra de Deus que todo mundo está no mesmo. Mas tá, se nós pensarmos assim, nós iremos então nos enganar a nós mesmos. Nós temos que ter esse cuidado de observar tudo e aprender com os detalhes, né? Não é com os detalhes que nós temos que aprender. Versículo de número 6, ele fala o nome de um desses homens que nós não devemos esquecer nunca. Ele é da tribo de Judá. O nome dele é Caleb e ele é filho de Jefoné. No versículo de número 16, nós vamos ver aqui outro personagem que nós não podemos esquecer o nome. Eles estão entre os 12 que foram escolhidos. E aí então está escrito que no versículo 16 ele chamou Oséias. Oséias foi um dos que foi chamado para espiar. E esse Oséias era filho de Num. Apenas trocaram o nome dele, como está escrito aqui. Moisés passou a o chamar de Josué. Então nós temos aqui Josué, filho de Num. E nós temos aqui então Caleb, filho de Jefoné. Guarde esses dois nomes, porque nessa caminhada, meu irmão, nós temos que olhar, sabe para quem, irmão Cláudio? Para aqueles que estão andando com o quê? Com a palavra do Senhor. Os que não andam com a palavra do Senhor, o que nós devemos fazer? Deixa eles, deixa que o Senhor cuida deles, não é? Cada um cuide da sua jornada. Você está seguindo o Senhor? Então me segue. Foi o que Jesus falou. Então vem e me segue. Segue e deixe que Deus vai fazendo o quê? O restante. Deus vai trabalhando. Tudo mais Ele fará. Aí eu quero que você perceba então a realidade desses homens, que é Josué e Caleb. E eu quero trabalhar a seguinte dinâmica com os irmãos aqui nessa noite. A seguinte dinâmica. Assim como Deus deu uma missão àqueles homens naqueles dias, assim também o Senhor, Ele também deu uma missão a nós nos nossos dias. A missão daquelas pessoas no passado era um pouco diferente da nossa. E isso é verdade. Porém, o significado, a essência daquela missão é a mesma essência da missão que nós temos nos nossos dias de hoje. Enquanto lá no passado a ideia era: vocês vão espiar a terra para conhecer a terra. Vocês vão ver se essa terra é boa ou não. Vocês vão espiar. Nos nossos dias, então, trabalhando essa dinâmica, a ideia é a seguinte: é apresentar essa terra. Não é mais conhecer a terra, é apresentar essa terra. Porque isso já foi conquistado por nós. E nós temos que apresentar isso para aqueles que ainda não conhecem. E isso se chama boa notícia, traduzido é evangelho. E é o que nós temos que levar para animar as pessoas. Então, apresentar isso para aquelas pessoas que irão morar um dia nessa Canaã celestial. Amém? Amém. Da mesma forma que eles, nós também apresentamos aos homens as dificuldades que serão encontradas diante dessa jornada e dessa peregrinação, obstáculos, dificuldades, tudo isso nós vamos enfrentar. Porém, a ideia é: nós estamos caminhando rumo à pátria prometida pelo Senhor. Essa deve ser a motivação maior diante dos obstáculos e das dificuldades e tudo mais. Se você for ler o que o apóstolo Paulo ele diz, eu poderia gastar um tempo falando sobre isso. Ele fala sobre esse assunto. Ele fala de combates, de lutas, de aflições, de uma série de coisas que ele passou e que ele viveu. E ele diz que tudo isso não era nada comparada com a glória que estava para ser manifestada, e que o olhar dele não estava aqui, aonde a recompensa que ele recebeu dos homens foi uma forca. Ele foi decapitado, mas ele diz assim: olha, aqui foi a forca, mas no Senhor a coroa da justiça, que o justo juiz não dará somente a mim, mas dará também a todos aqueles que amam a sua vinda. Bem verdade é que a nossa missão
não é só apresentar essa terra celestial, mas também é ajudar os necessitados. A nossa missão também envolve curar os enfermos. A nossa missão também envolve expulsar os demônios, transmitir o evangelho, colocar em liberdade os oprimidos e oferecer aos homens de graça aquilo que nós recebemos de graça. Essa é a nossa missão. E é isso que nós devemos fazer. É um pouco diferente da deles, mas a essência é a mesma. Foi Deus que nos mandou. A diferença é que quem foi o mediador não foi Moisés, foi Jesus, o próprio Filho de Deus, que foi o mediador. Nós devemos encorajar o povo de Deus, dizendo para eles não desanimar, para ter fé, para permanecer, para não se vender, para não recuar, para não apostatar da fé, para eles crescerem em graça e em conhecimento. Cresçamos em graça e em conhecimento, e nada de olhar para trás. Esse não é o incentivo que nós damos às pessoas hoje, quando nós pregamos essa ideia que a gente tenta transmitir às pessoas. Porém, há uma dificuldade muito grande de colocar isso em prática. Como eu disse, os obstáculos, as dificuldades, as necessidades básicas e tudo mais acaba atrapalhando isso. É por isso que nós temos que ter cautela. É por isso que nós temos que chegar junto, estar perto. Porque não é todo mundo que tem a mesma estrutura. Tiago vai dizer: vós que sois fortes, ajude aqueles que são mais fracos a carregarem a sua cruz. Ele não disse que nós deveríamos fazer pouco caso da cruz de ninguém. Ele disse que nós deveríamos suportar os fracos nas suas fraquezas com amor. Porque é isso que Deus quer. Claro que nem todo mundo chegou à mesma compreensão, ao mesmo nível de entendimento. E cada um vai ser julgado segundo a luz que recebeu. Deus não vai julgar você como Ele vai julgar a mim. Cada um é julgado segundo o que ele tem de conhecimento. Deus não vai te julgar por aquilo que você não conhecia, mas por aquilo que você conhecia e fez pouco caso. E você simplesmente fingiu que não tinha valor absoluto nenhum. Eu disse que nós deveríamos guardar esses dois nomes, desses dois personagens. Como eu disse aqui, porque entre os 12 que foram enviados, eles tinham um espírito diferente. O espírito que esses dois homens tinham era de fortaleza, era de moderação e não era de temor. 2 Timóteo 1,7, ele diz que o espírito que Deus nos deu não foi de medo, de temor, mas foi de fortaleza, de moderação. É esse o espírito que está em nós, é o espírito de Deus, que é diferente de qualquer um outro espírito. Agora, o que nós vamos ver aqui dentro do texto é a discrepância entre a realidade desses dois e dos outros 10 que estão juntos. Quando eu falo de discrepância, eu estou falando de desigualdade, de diferença de opinião e de divergência. Só para trazer uma ideia aqui, que não é porque está andando junto que estão em concordância, que estão em igualdade, mas estão andando juntos. Sim, estão andando juntos, mas não significa que não haja divergência entre eles. O que mais acontece hoje em dia, se nós formos sinceros, você vai ver dentro da igreja que se frequenta, que há muita divergência. Ah, meu Deus do céu, já acontecia isso na igreja de Corinto, ao ponto do apóstolo Paulo dizer: eu rogo-vos pelas misericórdias do Senhor, que entre vós não haja mais contenda, confusão, que vocês sejam unidos num só pensar e num só parecer. Porque a ideia era: vocês estão juntos, vocês têm todos os dons, vocês não falta nada para vocês, mas não há compreensão, entendimento, há uma divisão muito grande entre vocês. E nós sabemos pelo Salmo que o bom para Deus é que os irmãos estejam em união. Porque quando está em união, o que acontece? Aí a irmã leu aqui agora, né, Deuteronômio 28, essas serão as bênçãos que virão até ti e te alcançarão. Quando você obedecer, 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 obedecer. Mas se nós pararmos para analisarmos, a ideia do obedecer, obedecer, obedecer é difícil.
Ninguém consegue obedecer. E é por isso que essas mesmas bênçãos estavam retidas em Abraão. Através de Jesus elas foram liberadas. Nós fomos abençoados com Cristo com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Trazendo a ideia que o nosso mérito não nos aproximou da bênção, mas sim da maldição, que também está lá em Deuteronômio 28, porque não éramos capazes de cumprir. Mas as bênçãos do Senhor, conquistadas por Jesus, elas nos alcançaram. E por isso hoje nós podemos dizer: nós somos filhos de Deus e ninguém pode mudar essa realidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos ver essa diferença do versículo 17, do versículo de número 17 até o versículo de número 24, nós vamos começar a ver isso. Vou fazer um resumão aqui do que está acontecendo. Moisés, quando envia os 12, ele dá instruções e dá orientação. Isso vocês vão ver do versículo 17 ao 24. Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês vão analisar a terra, veja se essa terra é boa mesmo, veja quem são os moradores que habitam nela, se ela é uma cidade fortificada ou não, quais são os povos que moram lá, se essa terra produz o fruto. E ele pediu para que eles fossem fazer tudo isso. Foram recomendações que foi dada a eles. Então no versículo 21 eles subiram para espiar a terra e fizeram isso usando toda uma extensão geográfica. E aí o que acontece é o seguinte: quando chega no versículo 22, eles se deparam com uma situação inusitada, que mexe com a estrutura deles. Porque eles vão ver no versículo 22, na banda do sul, que era ali em Hebron, eles vão ver ali Aimá, Sesá e Talmai, que eram 3 descendentes dos gigantes. Eram gigantes eles, que eram filhos de Anak. Eles estavam ali, mas isso aí, naquele momento que eles viram, isso passou a ser um grande obstáculo diante daquela realidade, porque tudo era bom, tudo era perfeito, mas encontrou-se as dificuldades. Mas eu quero que você não esqueça do que Deus falou lá no início: vai espiar a terra que eu hei de dar. Eu vou dar, não importa quem esteja lá, o que esteja acontecendo, porque quem coloca a ordem é Deus. Quem muda a realidade do homem é Deus. Eu poderia citar Davi aqui como exemplo, mas não é necessário. Como que um menino de 17 anos, magro e tudo mais, sem ser um menino de guerra, pastor de ovelha, consegue vencer um gigante se não for a mão de Deus? Ah, mas ele tinha uma funda e jogou a pedrinha, e a pedrinha ganhou força e derrubou o gigante. Aquela pedrinha virou um meteoro, porque Deus a transformou no meteoro. O impacto dela na cabeça daquele homem foi como um planeta batendo na cabeça dele. Aquela pedrinha nunca derrubaria aquele homem. Se Davi tivesse jogado a pedrinha para o outro lado, ela ia dar a volta e ia encontrar a testa daquele homem, porque era Deus que estava no negócio. Quando Deus está no negócio, não importa se a sua mira é boa ou não. Não importa se você enxerga bem ou não. Não importa onde você esteja. Não importa o ambiente, nada. Se Deus está no negócio e Deus falou, acredite, vai dar tudo certo. Isso é fé. A fé faz a gente acreditar que no final vai dar tudo. Mas e o medo? O medo faz a gente acreditar que no final vai dar tudo. Por isso que o Espírito que Deus nos deu não é. E nós temos que ter o Espírito de quem? De Deus habitando em nós. Então ele diz mais de 365 vezes o que? Não temas. E isso parece não ser suficiente, porque mesmo ele dizendo eu sou contigo, parece que ele não é, porque não olhamos assim. E ficamos preocupados com aquele que poderia estar do nosso lado e não está. Meu irmão, ainda que o mundo inteiro não queira estar com você, você está com a maioria. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Enfim, eles foram, viram tudo isso. A ideia era, vocês vão ver e vão voltar relatando. Então eles foram. Do versículo 25 ao versículo de número 29, eles vão retornar dessa missão. 40 dias eles passaram lá, sondando aquela terra. Aí eles voltam. E agora
eles vão voltar e vão dar o relatório. E o relatório aqui vai ser segundo as orientações que eles receberam, e você vai ver que eles fizeram bem a lição de casa. Eles não omitiram, eles agiram corretamente diante da instrução que lhes fora dada. Versículo 25, eles voltaram de espiar a terra depois de 40 dias. Eles caminharam e vieram até Moisés. E chegaram em Moisés e começaram a dar conta a Moisés a tudo que eles viram. Só que só estava Moisés ali? Não. Tinha todo o povo, a congregação estava toda ali ansiosa, esperando a notícia. Imagine que ele pega 12 homens, envia para uma missão que tinha a ver com toda aquela congregação, com aquele povo. O povo está ansioso, porque o povo queria entrar naquela terra, era uma promessa, então eles estão aguardando. Agora eles chegaram, e agora nós vamos poder entrar ou não? Essa é a ideia. Então está toda a congregação atônita, esperando eles anunciarem. E aí então o que vai acontecer? Eles começam a falar. Eles começam a dizer o seguinte, olha, no versículo 27, nós fomos à terra que o Senhor nos enviou, realmente a terra é boa, verdadeiramente, ou seja, Deus não mentiu, ela produz o que? Leite e mel. E aí trouxe um fruto, um cacho de uva enorme. Depois até eles mudam o nome do lugar para Escol, Vale de Escol, que tem a ver com a realidade desse cacho de uva que eles colheram naquele lugar, mas para mostrar que a terra realmente é boa. Versículo de número 28. O povo, porém, que habita nessa terra é um povo fraco. Foi isso que eles disseram? Não. É um povo forte. Aí já começa a complicar o negócio. Começa a azedar o pé do frango, né, ô irmão? O negócio começou a complicar. Por quê? Ele começa a dizer, olha, o povo que habita nessa terra é poderoso. Olha só como é que ele chama esse povo. Povo poderoso. E diz mais ainda, e as cidades deles são fortes, muito grandes. E também, fora isso, nós vimos os filhos de Anak. Olha só, agora você imagina, não Moisés, porque Moisés conhecia Deus, mas imagina a congregação agora. As pessoas ouvindo, acabaram de sair do Egito, daquela situação, né, de escravidão, e agora olha só o que eles estão ouvindo. Nós estamos indo para uma terra, mas olha só o que eles estão ouvindo sobre essa terra. Será que isso vai pacificar o ser deles? Eles vão se sentir em paz com essa notícia? Claro que não. Então, eles vão continuar. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ali no pé do mar, pelo ribeiro do Jordão. Aí ele vai até aqui. Ele disse tudo o que Moisés pediu para que eles dissessem. Até aqui, perfeito. Só que quando eles dizem tudo isso, o povo como é que está? O povo está desesperado ouvindo tudo isso, está com medo, amedrontado. O povo está em pânico. Eles estão tudo pálido, passando mal, estão aterrorizados. É assim que eles estão. E é nesse momento que Caleb, percebendo isso, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aquilo que nós devemos fazer, como eu disse aqui no início, aquele que tem um espírito diferente. É a partir desse momento que Caleb, no versículo 30, ele percebendo o que estava acontecendo, rapidamente, ele vai exortar o povo a fazer o quê? A confiar no Senhor e acreditar nas suas promessas. O Senhor falou que ia dar, Ele vai dar. Essa é a exortação que nós temos que transmitir. As pessoas confiem no Senhor. Não é na senhora, não é ninguém, não sei. Não é no irmão Júlio, na irmã Edna, é no Senhor. Se alguém disser assim para mim, Júlio, eu vou passar a confiar em você hoje, eu falo, pelo amor de Deus, confia no Senhor. Se Ele é o Senhor, então segue Ele. Ou você siga Baal, mas ou segue o Senhor ou Baal. Eu não. Apenas eu sou um instrumento de Deus. E aquilo que eu transmito de Deus para você, primeiro passa por... significando dizer que aquilo que está sendo entregue para você, primeiro foi entregue a mim. Deus primeiro começa cuidando de mim,
e através de mim vai cuidando de outras pessoas. E assim a obra de Deus, Ele faz em você e faz através da sua vida. Ele faz através de você. Então, Caleb vai dizer o seguinte, olha, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, para, porque estava todo mundo murmurando, aquela euforia toda, então para. E diz o seguinte, subamos animosamente, vamos subir com alegria e vamos possuir essa terra por herança, porque certamente nós prevaleceremos contra. Essa foi a palavra de ânimo, de motivação. Ajudou ou não? Será que agora ele mudou o cenário com essas palavras de fé? Quando eu disse aqui no início que era só um pensamento, que às vezes parece que é em vão que nós estamos falando, é justamente por causa disso. É porque muitas vezes que parece que aquilo que nós estamos falando está surtindo um efeito contrário. Aí ele diz para a pessoa, anda, aí ela para. A gente diz assim, olha, se levanta, aí ela aceita. Ela vai fazendo tudo o contrário. Fica quieto e vede o livramento que o Senhor vai te dar, e a pessoa começa a gritar. Então, parece que não há uma decodificação daquilo que está sendo transmitido, ao ponto de Jesus uma vez dizer aos religiosos, será que vocês são incapazes de compreender a minha linguagem? Ou vocês são incapazes de ouvir o que eu estou falando, de entender? Às vezes aquilo que nós estamos dizendo é simples. Eu estava conversando com a minha prima ontem, não foi? Eu falei assim para ela em algum momento da conversa, eu não sei se é a minha dificuldade de falar ou é a sua dificuldade de me entender. Porque eu fiz rodeio, eu fui para lá e para cá, eu falei, meu Deus, alguma coisa está acontecendo. Então o problema estava em mim, ou o problema estava nela. Mas é algo que acontece e que nós precisamos identificar o que está acontecendo de fato, o que está acontecendo de verdade. Porém, 10 dos 12 espias que tinham subido até a terra de Canaã, olha só o que eles vão dizer. Veja o espírito desses, como é diferente do de Caleb. Vocês viram o que Caleb disse? Veja no versículo de número 31, o que os outros 10 vão dizer após Caleb falar isso. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele. Percebam que antes eles fizeram bem o papel deles, mas é nesse momento que eles cometem um crime, que eles cometem um grande crime em relação àquilo que eles confessavam como fé, aquilo que eles diziam crer. Isso aqui é cometer um assassinato da fé. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, não dá, porque eles são mais fortes do que nós. E o que acontece aqui agora? Eles tiram o olho do Senhor e eles passam a olhar para quem? Para eles mesmos, para os homens. Se eu medir a minha força com a sua, pode ser que eu tenha uma desvantagem muito grande. Mas se eu tiver com a minha balança trabalhando da forma correta, eu vou colocar o peso do Senhor e o seu peso. E eu vou entender que não é a minha força, mas é a força de Deus que vai fazer a diferença. A primeira coisa aqui é deixar de olhar para Deus e olhar para o homem, olhar para si mesmo e enxergar as suas fragilidades, as suas misérias e reconhecer, eu não tenho condição nenhuma de fazer absolutamente nada para conquistar absolutamente nada. Ou seja, diante dos meus olhos é derrota, é o que eles estão dizendo, nós vamos ser derrotados. Aí, o que vai acontecer diante dessa fala? O povo que estava ali com eles, sabe o que vai acontecer? Eles infamaram a terra no versículo de número 32. Aquela terra boa que eles tinham espiado, eles infamaram ela perante os filhos de Israel. Começaram a falar mal daquela terra. A terra pelo meio do qual nós passamos a espiar é terra que mata os seus moradores. E todo o povo que vimos lá no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, filhos de Anak, descendente de gigante. E nós éramos como um gafanhoto diante dos olhos dele. E aí começa a se enxergar pequeno. Mas nós falamos aqui que nós temos que diminuir e ele tem que crescer. Amém. Mas quem cresce é quem? É Deus. Não existe gigante que vai crescer diante de você. O único gigante que tem que crescer diante de nós é Deus, a qual a palavra diz que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. É esse a qual nós temos que temer.
Não tema, eles só estão com o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Isso foi dito a Josafá e foi dito a tantos outros lá atrás. E Deus já provou isso através de Gideão, que não importa a quantidade de pessoas que esteja com ele, se estiver com ele vai vencer, porque ele é a maioria. Então que todo mundo desista, mas você tem que dizer assim, que não desista eu. Pode todo mundo voltar atrás, mas que não volte. Essa tem que ser a nossa oração. Nós temos que respeitar a vontade das pessoas, mas não podemos simplesmente ignorar a nossa realidade, porque senão nós vamos participar das mesmas obras que essas pessoas que estão recuando, elas estão participando. Então nós vemos aqui, olha só, eles infamaram a terra, falaram mal da terra, eles colocaram fogo, né, como a gente diz, né, Priscila? O negócio está acontecendo ali, aí tem um que vem e coloca mais fogo ainda. Aí piora a situação, o cara estava quase acalmando, agora começa a dar taquicardia no cara. É nesse momento que nós temos que guardar a gasolina, não é? Deixa ela guardada, usa ela no carro, em outro lugar, mas não usa ela nessa situação. Porque senão você não vai produzir o fruto do reino de Deus. Muito pelo contrário. Aí, qual vai ser o resultado de tudo isso, o desfecho de tudo isso? Dessa situação constrangedora. Capítulo 14, do 1 ao 4. Então se levantou toda a congregação depois que ouviu o que eles disseram, alçaram a sua voz, choraram. Naquela mesma noite todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. Toda a congregação lhe disse: nós queríamos ter morrido na terra do Egito. Olha só, que aquela palavra daqueles homens, olha o efeito que ela produziu, olha o resultado: incredulidade total, descrença. Porque muitas vezes aquilo que a gente ouve, irmã Edna, ao invés de produzir fé, produz descrença, incredulidade. Então, por isso eu disse que os nossos ouvidos precisam ouvir bem o que o Espírito diz às igrejas. E aí, por que nós não... Nós queríamos ter ido para o Egito, nós vamos morrer aqui nesse deserto, porque nos traz o Senhor a essa terra para nós cairmos a espada. Olha o olhar deles para Deus. Deus nos trouxe aqui para morrer. Nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa. Eles estão dizendo: os nossos filhos vão ser presos aqui nessa terra. Depois vocês vão perceber que os filhos deles são os únicos que vão ficar vivos, eles não. Porque o pensamento deles era equivocado em relação a Deus, a realidade de Deus. Não era melhor nós voltarmos ao Egito e dizia uns aos outros: vamos levantar um capitão entre nós e vamos voltar para o Egito. Você sabe o que é levantar um homem, alguém para ser um líder nosso, não para nos conduzir para a vida, mas para nos conduzir à escravidão. Esse é o pensamento de pessoas que estão completamente descontroladas, equivocadas, que estão perdidas no seu sentido, na sua capacidade de pensamento e de reflexão. Agora, o que é triste, sabe o que é? É que o povo aqui, ao invés de ouvir a minoria, irmão Cláudio, sabe quem eles ouvem? A maioria. E aí eu te pergunto, será que a voz de Deus é a voz do povo? Quem é capaz de responder isso? Todo mundo diz: a voz de Deus é a voz do povo. Será? Será mesmo? Porque nós vemos aqui que sempre aqueles que vão com a maioria se dão. A minoria aqui é Caleb e Josué, diante da maioria que são os 10, e todo o povo vai acreditar em quem? Nos 10, é o que nós vamos ver. É essa a realidade. Diante desse cenário louco que está acontecendo, Josué vai entrar em cena. Então ele entra em cena no versículo de número 6. Veja só o que Josué vai dizer no versículo 6, nós vamos terminar aqui. E Josué, filho de Num, e Caleb, os dois, o filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, eles rasgaram as suas vestes, sinal de humilhação, e falaram a todo o povo, a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual nós passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nos dar, então Ele nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente, Ele diz ao povo: não sejam rebeldes, não seja rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto eles serão nosso. Nós vamos devorar eles com muita facilidade.
Retirou-se deles o seu amparo. Eles não têm amparo, mas nós temos o Senhor, socorro, fortaleza. Não é isso? Presente no dia da angústia. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós permanecemos de pé, porque nós confiamos no Senhor. É assim que funciona. Retirou deles o amparo e o Senhor é conosco. Não os temais, o Senhor é conosco. E agora, será que funcionou? Caleb falou, não funcionou. Será que Josué falou e agora funcionou? Agora todo mundo está dizendo, vamos crer, vamos acreditar. Vamos agora, vamos sim, agora eu entendi, Josué. Será? Olha só o que vai acontecer. Versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Irmãos, percebam aqui que ele vem falar essas coisas e o que vai acontecer. Ao invés de eles darem crédito a Josué, eles vão querer o apedrejar. Não é só Josué, apedrejar os dois, Josué e Caleb. Vocês acham que isso é coerente fazer diante do que se está ouvindo? Não é. Mas não foi isso que fizeram com Jesus? Jesus não disse as mesmas coisas usando outras palavras e também fizeram o mesmo com ele? Não fizeram o mesmo com os outros profetas? Não fizeram a mesma coisa? Ao ponto de Jesus dizer, ô Jerusalém, chorando, cidade que mata os seus profetas e apedreja aqueles que vêm até ti. Quantas vezes eu não quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. A intenção de Deus sempre foi boa. Deus enviava homens para ajudar o povo, e sabe o que o povo fazia? Matava todos aqueles que o Senhor enviava. E se você for ler o livro de Mateus, quando fala da vinda do Senhor, ele diz que simplesmente ele pegou essa obra que nós estamos fazendo, que é esse campo, e ele simplesmente colocou na mão de homens para que cuidasse desse campo, dizendo, olha, vai chegar um tempo que eu vou voltar. E aí, sabe o que aconteceu? O pessoal disseram, ele não vai voltar agora não, não vem mais não. E aí começaram a espancar todo mundo, começaram a maltratar todo mundo. Mas o que está escrito é que aquele Senhor virá na hora que aqueles homens não esperam. Nós temos que ser achados vigiando. Vocês lembram daquelas mulheres virgens, né? As 10 virgens estavam caminhando juntas, não estavam? Mas havia algo diferente entre elas, era o azeite. Não era a roupa, não era a realidade da virgindade, era o azeite. E nós não entendemos isso, nós nos preocupamos com tudo, menos com a realidade daquilo que seja o mais importante para nós. Então quiseram apedrejar Josué e Caleb, porque eles disseram, olha, confie em Deus, acredite no Senhor, o Senhor vai nos dar a vitória, o Senhor é conosco. Eles estão dizendo coisa boa e o pessoal falou, apedrejem ele, porque o sentido das pessoas estão embrutecido. As pessoas não conseguem mais fazer uma reflexão sadia e chegar ao entendimento. O final, nós vamos ver aqui. O final, capítulo 14, versículo 24 e versículo 38 mostra o que aconteceu com Josué e com Caleb. Esse foi o final deles e mostra a realidade de todo esse povo que não creu. Versículo de número 24 está escrito o seguinte: porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou e a sua semente a possuirá por herança. Caleb, ele falou assim para Caleb, ó Caleb, pode entrar, benditos do meu pai, terra é sua, pode entrar, pode entrar. E aí ele vai dizer no versículo de número 38, mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, eles ficaram com vida. Por que eles ficaram com vida? E aqui nós vamos vendo essa realidade. E essa realidade aponta
Ora, Caleb e Josué, dois homens que tinham um espírito diferente de todos os outros. Agora, o que aconteceu com aqueles homens que não creram? Versículo 36. Os homens que Moisés mandou espiar a terra e que voltaram e fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra, eles morreram de praga perante o Senhor. Foi Deus que colocou praga neles? Tudo isso que acontece de ruim, na maioria das vezes, é a lei da semeadura. Se você semear para a vida, é vida eterna. Se for para a morte, é destruição, é caos. E foi o que aconteceu. Jesus, ele vai dizer para nós que nós temos que conhecer o Espírito que está em nós. Ele estava em Samaria com Pedro, Tiago e João, e ele estava como quem ia para Jerusalém, mas tinha que passar por Samaria. E ele pediu para os discípulos preparar uma pousada. Os samaritanos, percebendo que ele não iria parar ali, porque o aspecto dele era de quem ia para Jerusalém, então não prepararam uma pousada. Jesus não disse nada, mas Pedro, Tiago e João disseram: ah, Senhor, eles não atenderam ao pedido, eles não quiseram obedecer. Quer que nós mandemos descer fogo do céu para consumir todos eles? Está escrito isso lá. Jesus falou assim, horrorizado. Jesus, horrorizado, olhou para eles e falou: meu Deus do céu, o que é isso? Vocês ainda não entenderam que o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens? Eu vim para salvá-la. Vocês não sabem de que espírito vocês são. E é por isso que vem aquela pergunta para cada um de nós: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Quem é Jesus para os homens? E se nós não exercitarmos isso, infelizmente nós não vamos poder chegar em lugar nenhum. Porque muitos ainda acham que Jesus é Jeremias, João Batista, algum dos profetas, mas só sabe quem Jesus é de fato e de verdade é aquele que tem o Espírito Santo. Amém, Jesus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, por mais ignorante que ele seja, ele vai ter sempre a compreensão de que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí quem traz esse discernimento para ele não é ele com a sua sabedoria, mas é o próprio Espírito de Deus, que quer se revelar a mim e quer se revelar a você. Se coloque de pé no teu lugar nesse momento. A pergunta que nós fazemos é: de que lado que nós queremos estar? Nós queremos estar de que lado? Da maioria? Da maioria que parece, mas não é? Da minoria que não parece, mas é? Ou pode ser que nós estamos também diante da realidade de uma minoria que também parece e não é? Porque não significa dizer que a maioria em muitos lugares não estão com Jesus. Pode ser que esteja. Assim como a minoria, ela também não esteja com Jesus. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja. Mas o discernimento vai nos fazer compreender isso. A reflexão que fica é a seguinte: todos estão a serviço de Deus, porém a maioria, ao invés de pacificar o povo e trazer a boa notícia, estão roubando a fé do povo por causa dos seus medos e da sua falta de fé. Quem somos nós nessa história? Os que transmitem a fé e o bom ânimo? Ou somos aqueles que promovem o esfriamento e a incredulidade das pessoas? Não esqueça, no final colheremos o fruto das nossas práticas, das nossas obras praticadas. Está escrito: pelas suas palavras sereis justificados e pelas suas palavras sereis condenados. Mateus 12, 37. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos, coloque a tua mão no teu coração e vamos orar. Senhor, eu quero te louvar, meu Deus, por esse momento especial, pela tua palavra que foi, meu Deus, enviada, e eu creio que ela cumprirá o seu bom propósito. Nós não queremos andar atemorizados, espantados, não, Senhor, porque o que está escrito na tua palavra: não temas, é porque eu sou contigo, não te espante, porque eu sou teu Deus, não te assombres. Sou eu quem te guardo, sou eu quem te cuido, sou eu quem tem sustento com a destra da minha justiça. Senhor, nós queremos confiar em Ti, mas está tão difícil, meu Deus, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Aprendemos a confiar em carros, cavalos e em tantas coisas, ídolos, mas
temos deixado de confiar no Senhor, mas a Tua palavra nos convoca, nos convida, nos traz de volta ao propósito, nos faz lembrar da onde nós caímos, para que nós nos levantemos agora e voltemos, meu Deus, a ouvir a Tua voz e seguir os Teus passos, Senhor. Jesus é a causa da nossa salvação. Não permita que a incredulidade nos enrijeça, nos impeça, meu Deus, de viver a realidade dos Seus milagres. Cura-nos, liberta-nos, faça uma grande obra, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os meus irmãos, perdoa o Teu povo, Senhor Deus, que o Teu sangue que foi vertido faça a diferença agora, em nome de Jesus Cristo. Que toda acusação caia por terra, todo espírito de demônio, tudo aquilo que tenta roubar a fé, a saúde física, emocional e espiritual, caia por terra. Alcança aqueles que estão nas suas casas, nos seus lares, aqueles que estão espalhados por esse mundo, aonde essa semente chegar, que ela chegue levando a vida, soprando a vida, colocando de pé